Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez bem-vindos à bagunça aqui do canal. Meu nome é Felipe, munido do boné da preguiça, pois não arrumei o cabelo. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 15 da Era das Revoluções do Hobsbawm, falando sobre a revolução matemática nas ciências humanas. No vídeo passado falei para vocês que a matemática ela deu um salto de gigante, né? na evolução das ciências no século XIX. Enquanto a física se manteve mais ou menos ali, né? Não teve muitas modificações, mantiveram os estudos de Newton, a química começou a engatinhar, né? A dar os primeiros passos sem ser os passos de formiga, e a matemática voou. A revolução da matemática foi tão influente e tão bombástica, que influenciou também em outras ciências, né? E essa parte, né, parte 3 do capítulo 15, é dedicada exclusivamente à revolução matemática nas ciências sociais, o impacto que a revolução matemática causou nas ciências sociais. Hoje, então, nós veremos os seguintes temas: revolução matemática nas ciências sociais, aplicação de métodos matemáticos à sociedade liderada por cientistas de língua francesa, evolução histórica e sociológica, surgimento da sociologia nascendo da crítica ao capitalismo e sendo considerada um instrumento para a mudança do mundo. Desenvolvimento na história como ciência social. Despertar histórico resultando em uma epidemia de historiadores na primeira metade do século XIX. Filologia como ciência social evolutiva. Filologia como a segunda ciência social, descobrindo leis genéricas evolutivas na comunicação humana. Você caiu aqui de paraquedas, né? Falei lá no comecinho. Esse vídeo aqui é a parte 3 do capítulo 15 da Era das Revoluções. Vou deixar uma playlist aqui, que o livro está todo destrinchado, tem vídeo pra caramba, mas o resumo tá todo na playlist. Se você veio por conta da thumbnail ou de algum dos temas que a gente vai retratar aqui, pode colar aqui, que eu acredito que o conteúdo vai atender às suas necessidades. De antemão, eu já peço desculpa pelos barulhos em volta, né? Eu moro numa área residencial comercial na zona norte do Rio, então é barulho de cachorro, carro do ovo, gente passando, faz parte. Até arrumei um microfonezinho aqui, eu espero que ele deu uma moral. Beleza? Então vamos lá, galera, parte 3. Vamos começar com a revolução matemática nas ciências sociais. Lembrando que isso aqui é um resumo, vai dar um norte legal para vocês sobre os temas, mas se quiserem o conhecimento completo, é bom ler o livro. Resumo está aqui na minha frente, vou ler e vou comentar com vocês, né? Trocar uma ideia basiquinha sobre o conteúdo. Vamos lá, galera. Revolução matemática nas ciências sociais. Revolução matemática nas ciências sociais, liderada por cientistas de língua francesa, teve impacto no entendimento das características humanas. Adolf Quetelet, minha pronúncia também é horrível, esqueci de avisar, em sua obra sobre matemáticas conhecidas, essa descoberta levou à possibilidade de assimilar as ciências sociais às ciências físicas, permitindo a generalização estatística sobre as populações humanas e elaboração de prognósticos firmes sobre essas generalizações. Essa revolução foi precedida por duas outras, cujos cursos convergiram para produzir o marxismo como a mais abrangente síntese das ciências sociais. A primeira delas, iniciada pelos racionalistas dos séculos 17 e 18, estabeleceu uma teoria dedutiva de economia política, aplicando leis físicas às populações humanas. A segunda, intimamente ligada ao romantismo, foi a descoberta da evolução histórica. Galera, vamos imaginar que um grupo de cientistas eles mexeram com a matemática para poder entender melhor as coisas sobre a sociedade, sobre as pessoas. O Adolf Quetelet, se eu estiver errado, me corrijam, ele percebeu que dava para usar as leis matemáticas conhecidas, né, para poder entender como que as características das pessoas se distribuem estatisticamente, né?
Isso é tipo entender como as coisas são divididas entre as pessoas usando números e fórmulas matemáticas, né? Basicamente, foi o início do que a gente conhece hoje como estatística. Essa descoberta, ela fez com que as ciências sociais elas pudessem ser tratadas, né, de uma forma parecida com as ciências que lidam com coisas mais concretas, tipo física e química, né? Dessa forma ficou possível fazer previsões e também não sei se eu vou estar sendo muito radical dizer isso, generalizações, né, sobre grupos de pessoas com bases estatísticas, né? Foi o que eu falei, foi basicamente o início da ciência que hoje a gente conhece como estatística. A revolução matemática, nesse sentido, ela veio depois de outras duas revoluções que antecederam essa, né? A primeira foi quando os racionalistas eles criaram uma teoria econômica usando leis físicas para poder entender como as coisas funcionam com as pessoas, né? E a segunda revolução veio mais ligada ao romantismo, né? Que foi sobre descobrir como as coisas evoluíam ao longo da história. No fim das contas, essas duas revoluções meio que se juntaram e deu origem ao marxismo, né? Ou seja, é como se essas descobertas e ideias elas fossem peças de quebra-cabeças, né? Eu vivo falando, comparando as coisas com peças de quebra-cabeças, né? Que acabaram formando uma visão mais abrangente, né? Sobre a sociedade e também sobre as pessoas. Os economistas da época criaram um sistema de raciocínio dedutivo baseados na economia política, principalmente na Grã-Bretanha. Esses sistemas foram fortalecidos pela primeira apresentação sistemática de uma teoria demográfica por Thomas Malthus, em seu Ensaio sobre a População, de 1798. Embora essa teoria não fosse original, ela contribuiu para o tratamento científico de decisões sociais individuais. Assim, a aplicação de métodos matemáticos à sociedade foi um passo importante na evolução das ciências sociais, liderado por Quetelet e outros estatísticos contemporâneos. Eles aplicaram esses métodos a campos mais amplos, criando uma ferramenta matemática fundamental para investigar fenômenos sociais. Esses avanços demonstram a interconexão entre as ciências sociais e físicas, impulsionando a compreensão quantitativa do comportamento humano. Bom, os economistas eles inventaram formas de pensar baseadas em regras dedutivas sobre a economia, né? Diz aqui, especialmente na Grã-Bretanha. Thomas Malthus, né, 1798, ele deu uma contribuição importante pra caramba, né, com a sua teoria sobre a população, embora essa teoria, né, não fosse uma parada totalmente nova, né, ela mesmo assim ela ajudou a tratar decisões sociais de forma mais científica. A coisa ficou ainda mais interessante quando eles começaram a usar a matemática para poder estudar a sociedade, né? O Quetelet e os seus parceiros, né, os outros caras, eles gostavam de estatística, né, e aplicaram esses métodos, né, a coisas mais abrangentes, né, criando uma espécie de ferramenta matemática para entender os fenômenos sociais, né. Com isso, eles mostraram que as ciências sociais e as ciências físicas, elas estavam conectadas, né, elas podiam se ajudar a entender de uma forma mais quantitativa, né? Quantitativa tem a ver com quantidade, né? com dados, né? Fornecendo mais dados a entender como que as pessoas se comportam, né? Foi um salto maneiro na evolução das ciências sociais, né? Tudo graças a esses caras e essas ideias, né? de juntar a matemática com as ciências sociais, né? Basicamente foi o que eu falei um pouco antes, né? É o que hoje a gente conhece como a estatística. Evolução histórica e sociológica. Além dos avanços teóricos, as ciências sociais introduziram algo completamente novo, fertilizando não apenas as ciências biológicas, mas também as físicas, incluindo a geologia.
A descoberta da história como um processo de evolução lógica, não apenas uma sucessão cronológica de eventos, é enfatizada. A sociologia, termo cunhado por Auguste Comte por volta de 1830, surge diretamente da crítica ao capitalismo. Comte, inicialmente secretário particular do socialista utópico Conde de Saint-Simon, e Karl Marx, teórico contemporâneo em sociologia, consideravam suas teorias como instrumentos para mudar o mundo. As ciências sociais, elas não só ajudaram a entender a sociedade, mas também elas acabaram dando uma mãozinha, né, para as outras ciências, tipo a biologia e a física. Né? A galera começou a ver a história não só como um monte de eventos em ordem, né, mas como um processo lógico de evolução. Né? A parada da sociologia começou por 1830 com o Comte. Ele estava meio bolado, né, com o capitalismo, e que acabou criando o termo sociologia. Né? Ele e o Marx, que também era um sociólogo, eles viam as teorias deles como ferramentas assim, para mudar o mundo. Eles acreditavam que as teorias, que as ideias deles poderiam sim mudar o mundo. Eles queriam fazer a diferença e acabar botando as ideias deles em prática. Desenvolvimentos na história como ciência social. Embora a criação da história como uma disciplina acadêmica seja considerada menos significativa na historiografia das ciências sociais, houve um aumento de historiadores na Europa no século XIX. Isso levou ao desenvolvimento de técnicas históricas e documentação, como uma ênfase especial na avaliação escrupulosa de documentos originais. A história foi integrada às ciências sociais, influenciando áreas como direito, teologia e especialmente filologia. A filologia, originada na Alemanha, tornou-se a segunda ciência social ao descobrir leis genéricas aplicáveis à comunicação humana, sendo, portanto, uma disciplina evolutiva e histórica. Bom, antigamente as pessoas elas não davam assim tanta importância para estudar, né, e entender o passado de uma maneira organizada, né? Mas o século XIX veio, né, na Europa, e começou a surgir uma galera que ficou interessada nisso, né? E eles se denominaram os historiadores e começaram a pegar e levar essas coisas mais a sério, né? Desenvolveram jeitos e métodos de contar e também estudar a história, né? Através de documentos originais, documentos mais antigos, né? E eles ficaram tão cuidadosos que acabaram criando métodos para isso, né? Regras para analisar direitinho esses documentos originais, afinal de contas eles eram antigos e o material se deteriora. A história, ela não ficou isolada nisso, né? Ela acabou se misturando com outras áreas, como diz aqui, direito, teologia, né? E principalmente a filologia, né? Essa aí começou na Alemanha, virou uma espécie de segunda ciência social, né? A filologia, né, acabou descobrindo uma espécie de leis que se aplicavam à comunicação humana, né? E todo esse rolê fez a história e outras áreas, né, darem uma boa evoluída. Filologia como ciência social evolutiva. A filologia é destacada como a primeira ciência a considerar a evolução como sua verdadeira essência, fundamentou-se na descoberta de relações entre uma ampla variedade de idiomas indo-europeus. Além disso, observou-se que todas as línguas europeias escritas foram completamente transformadas ao longo dos séculos, continuando a sofrer modificações presumíveis. O desafio da filologia não era apenas provar e classificar essas relações por meio de comparação científica, mas principalmente elucidar a evolução histórica a partir de um ancestral comum. A filologia teve a vantagem de não lidar diretamente com seres humanos, permitindo enfrentar o problema fundamental das ciências históricas,
investigar a origem da vasta variedade de indivíduos na vida real por meio de leis genéricas invariáveis. Os filólogos pioneiros estabeleceram uma espécie de árvore genealógica para as línguas indo-europeias, fazendo generalizações indutivas sobre mudanças nos elementos linguísticos e apresentando leis históricas como a Lei de Green. Durante essas exposições pioneiras, nunca duvidaram de que a evolução das línguas não era apenas uma questão cronológica, mas devia ser explicada por leis gerais da linguística análogas às leis científicas. A filologia ela é como uma espécie de detetive das palavras e das línguas, simplificando bastante, né? Os filólogos, que nessa analogia, né, seriam como os investigadores das línguas, né? Os investigadores linguísticos. Eles descobriram que as línguas europeias elas foram mudando ao longo dos séculos, né? Basicamente evoluindo. Elas foram mudando, elas foram evoluindo, né? E o desafio deles não era só mostrar como as línguas estavam relacionadas umas com as outras, mas também de entender como elas evoluíram de um ancestral comum, né? O legal é que a filologia ela não precisava lidar diretamente com as pessoas, o que ajudava a estudar a origem das línguas de uma forma assim, mais geral, né? Como se estivessem criando uma espécie, como diz aqui no resumo, né? Uma árvore genealógica das línguas indo-europeias. Os filólogos, eles criaram a Lei de Green, né? Que é bom dar uma olhada, não vou me atentar a detalhes, né? Para poder explicar como as palavras e os sons mudavam ao longo do tempo. Eles exploraram isso como se estivessem descobrindo segredos de família, por assim dizer. Só que em vez de pessoas, né, eram palavras e línguas que estavam mudando com o passar dos anos. Foi basicamente o que eu falei sobre eles criarem uma árvore genealógica sobre as línguas indo-europeias. Eles acreditavam que a evolução das línguas não era apenas uma questão de tempo, mas uma coisa que podia ser explicado e também explorado por regras linguísticas como leis científicas, né? Muito mal comparando. Pontos importantes do resumo. Cientistas de língua francesa lideraram uma revolução matemática nas ciências sociais. A descoberta das leis matemáticas permitiu assimilar as ciências sociais às físicas. Duas revoluções anteriores convergiram para criar o marxismo como síntese abrangente das ciências sociais. A primeira, teoria dedutiva de economia política pelos racionalistas dos séculos 17 e 18. A segunda, descoberta da evolução histórica ligada ao romantismo. Quetelet e outros estatísticos aplicaram métodos matemáticos, criando ferramentas fundamentais para investigar fenômenos sociais. Avanços demonstraram a interconexão entre ciências sociais e físicas. Isso impulsionou a compreensão quantitativa do comportamento humano. Ciências sociais influenciaram não apenas as biológicas, mas também físicas, incluindo a geologia. A sociologia surge da crítica ao capitalismo, sendo vista como uma ferramenta para mudar o mundo. A história, como disciplina acadêmica, cresceu no século XIX na Europa, e o desenvolvimento de técnicas históricas e documentação integrando a história às ciências sociais. Galera, se foi o resumo da parte 3 do capítulo 15, peço desculpas pelos milhões de latidos de cachorro, tenho vizinhos com cachorros que não controlam os animais, isso está fora do meu controle, né? Espero ter conseguido fazer a coisa um pouquinho compreensível. Bons estudos para vocês. Estamos acabando o livro. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui bastante estressado.